Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu, na minha aqui humilde rotina de gravações, separo uma espécie de roteiro de conteúdos aqui e vou gravando e editando, né, e publicando para vocês conforme, né, a minha rotina pessoal de vida permite. E tem um monte de assunto aí para trás, pendente, que eu não estou conseguindo abordar com vocês. E alguns desses assuntos são até bem complexos e exigem um tempo maior, né, vídeos mais extensos, né, toma um pouco da sua atenção, satura a galera um pouco também. E é complicado. É complicado quando você vive numa sociedade onde as coisas continuam acontecendo, né, sabe, de maneira ininterrupta. É o que eu chamo de insanidade. Não dá tempo de você assimilar. Então, dentre o meu roteiro de conteúdos, eu fico escolhendo aquele que merece mais a nossa atenção nesse momento. Então, tem lá uma questão de prioridades. A minha prioridade hoje é aquilo que mais nos ameaça. A ameaça iminente, né, do momento. Eu tenho lá uma sequência de vídeos, só que teve um acontecimento agora recente que, no meu entender, na minha análise aqui, foi uma ameaça iminente que precisa de atenção também. Eu não posso simplesmente ignorar o que aconteceu recentemente. Que foi o fato do general Pazuello ter subido no palanque junto com o Bolsonaro para fazer política. E houve, né, uma repercussão a respeito do fato. Muita gente cobrou que o general Pazuello fosse punido, porque é proibido a um militar, ainda mais um general que representa todas as Forças Armadas, né, fazer política, né, explorando inclusive a farda, né, comprometendo a imagem do Exército, né, simbolizando uma espécie de vínculo público entre as Forças Armadas e o candidato ao qual ele apoia. Isso é proibido por lei, além do conjunto de regras internas do próprio Exército, para garantir a autoridade, né, para garantir aquela moral perante na população, aquela imagem, né, muito bem preservada que o Exército tem diante do povo. Ele não pode se envolver em política. Existe lá uma questão de hierarquia, onde o presidente da República tem uma certa ascendência sobre, né, os militares, mas não de maneira incondicional. O presidente da República não pode ordenar que militares ou generais cumpram, né, digamos, missões que sejam absurdas. Tem até um termo que a gente usa muito dentro do meio militar, que ordem absurda não se cumpre. Mas a própria disciplina militar impõe que ele deve respeitar a hierarquia de maneira quase que cega. Então o Bolsonaro explora um pouco disso. E o que aconteceu foi que o Bolsonaro, de maneira bem planejada, né, fez com que o general Pazuello, já está cooptado ali dentro do seu projeto de poder, fez com que o general Pazuello desafiasse, né, a organização do Exército, a sua disciplina, né, a sua honra, a sua imagem perante a população, né, e expôs o general Pazuello a uma situação onde o Exército deveria tomar uma atitude. É previsto nas leis, nos códigos brasileiros, na Constituição, que o Exército não pode tomar partido político de ninguém. Não pode apoiar publicamente ninguém. Tem que ser uma força independente e à parte de questões políticas. Justamente pelo poder contido no Exército, o poder das armas. Você não pode simplesmente colocar um louco no poder e fazer com que ele controle as armas do país. Para impedir isso, tem a separação de poderes. Tem o respeito de hierarquia, algumas questões de cerimônia, estrutura de poder, mas no prático mesmo, o presidente não pode mandar o que quiser dentre os generais, não pode obrigar os generais a participar do movimento político. O Bolsonaro tenta isso desde que ele iniciou, né, o seu projeto de poder. Ele vem com aquela ideia de explorar aquela imagem de eficiência, de disciplina, excelência dos homens de farda, para ter o apoio de uma parte da população. Além do fato de que, com militares junto do Bolsonaro no poder, ele intimida um pouco a reação de pessoas que se oponham ao projeto do Bolsonaro. É difícil você ver um jornalista, ou um deputado, um senador, ou um juiz questionando, né, um ministério controlado por militares, por exemplo. E tem sempre aquela ameaça,
Você vai bater de frente com o Bolsonaro, ele tem um monte de general lá. O que quer dizer ter generais junto com você? Passa a imagem de que você tem militares armados junto com você. Imposição do poder pela força. Vai muito naquela conduta fascista que o Bolsonaro tanto admira como estratégia de manutenção de poder. O Bolsonaro não é exatamente um líder fascista. É porque uma das principais características de um líder fascista, né, é ser nacionalista. E o Bolsonaro não é. O Bolsonaro é uma puta, né, de gringo, por exemplo. Ainda mais se for norte-americano. Não tem nada de projeto nacionalista. Né? Parte do conceito fascista diz que eles são contra o liberalismo. Para fortalecer a causa nacional, é lógico. E o Bolsonaro, como você já viu, né, adora ideias e ideais neoliberais. Ali é grana. O Bolsonaro é uma puta em torno de grana, tá? Logicamente que o Bolsonaro quer ficar no poder por outros objetivos e outras circunstâncias que a gente pode discutir aqui. Mas basicamente é isso. Ele não é um líder fascista, mas ele entende que a forma de manutenção de poder fascista é muito mais eficiente para o Bolsonaro. Ele precisa dos militares, por exemplo, para se sustentar no poder. Porque pensa bem comigo aqui, galera. O Bolsonaro chegar ao poder, dentro do nosso esquema democrático, não é assim algo inconcebível, como de fato aconteceu. Basta você manobrar o resultado das eleições, por exemplo, fazendo uma fraude eleitoral, né, com a opinião pública. Simular uma fakeada, por exemplo, para comover a galera. Esconder o Queiroz na véspera das eleições para não explodir um escândalo de corrupção envolvendo o Bolsonaro. Desviar recursos ali para fortalecer um, tirar dinheiro de outro. Né? São vários escândalos eleitorais, fake news, gabinete do ódio. São vários escândalos eleitorais, né, que após as eleições explodiram envolvendo o Bolsonaro, mas que antes funcionaram muito bem para manobrar, para manipular o resultado das eleições. É dessa forma que qualquer bandido chega ao poder no Brasil. Porque muitas vezes ele se posta até como herói. O Bolsonaro sequer tinha projeto para o Brasil, né? Um projeto de campanha, propostas, não. É só o oba-oba, mito, arminha, ielelele, oi, dancinha, e aí deu certo. A massa no Brasil aqui estava muito vulnerável à manipulação. Foi programada para isso. Só que, quando você vê um idiota, um animal, perigoso inclusive no poder, né? Um cara com sérios distúrbios psicológicos, né? Um sociopata, paranoico, né? Incompetente, burro. Eu acho que o pior de tudo, criminoso no poder, você sabe, obviamente, e até espera que ele não se sustente lá. Bandido burro no poder não dá, ele não fica. Não tem capacidade de ficar no poder. O Bolsonaro sabe disso. Ele é bandido, ele é estúpido, ele é muito abaixo do medíocre, para falar a verdade. Tem seus problemas psicológicos, então ele não tem como se sustentar no poder, naturalmente. Porque naturalmente ele vai cair. A própria sociedade vai forçar a queda do Bolsonaro. Senão, através de um processo de impeachment, ele deveria ter o bom senso, coisa que ele não tem, de renunciar. De falar, eu não sou capaz de ficar. Ocorre que o Bolsonaro, como bandido que é, e diante de tudo que ele já havia feito, e foi exposto uma vez que ele foi presidente, e o que ele fez, inclusive como presidente, ele sabe que se ele sair da cadeira de presidente, se ele perder o poder de presidente, uma vez na sociedade civil livre, sem, né, uma farda, sem uma faixa presidencial, nada que deixe ele protegido, sem um foro especial de presidente, a caneta mágica lá, sem isso o Bolsonaro e a família dele vão todos pra cadeia. Todos, sem exceção. Filhos, esposa, parentes, amigos, né, tipo Queiroz, vai todo mundo pra cadeia, cadeia de verdade. E o Bolsonaro não quer isso, cara, jamais. Coisa que bandido morre de medo de ir pra cadeia. E o que ele faz? Ele sabe que tem que permanecer no poder, só que ele não tem capacidade de ficar lá. Ele já deveria ter caído a essa altura. Ele tá apostando, tá arriscando, tá levando pra frente para continuar um pouco mais. Porque ele não pode se sujeitar ao risco de não ser mais presidente. Nem ele, nem a família de bandido deles. Então o que o Bolsonaro faz? Ele sabe que ele vai cair naturalmente e ele vai tentar fazer algum tipo de manobra para permanecer no poder.
E é aí que surge a ideia do golpe. Vou dar um golpe e aí eu fico no poder. Entendeu agora a pegada do Bolsonaro? Naturalmente ele não fica. Chegar lá é só uma questão de fraudar as eleições, manipular o resultado. Se sustentar lá é diferente. Naturalmente ele deveria cair, né, por próprio mérito dele. E aí ele vai tentando agora uma manobra para permanecer no poder. E aí vem a parte de criar uma situação, um cenário, para encaixar um golpe de Estado de verdade. Mas antes de colocar militares nas ruas, né, armados com fuzis, tanques de guerra, né, intervenções nos estados, criar aquele tumulto, aquele cenário de guerra civil, antes disso o Bolsonaro ele precisa organizar a coisa toda. E é o que ele vem fazendo sistematicamente. O que ele fez agora recentemente com o general Pazuello e as consequências, né, disso, né, mostram qual que é a ideia do Bolsonaro. E isso inclusive alarmou algumas pessoas que se atentam ao fato. Que estão prestando atenção nessas atitudes, que sabem como é frágil a situação, sabem o que pode ter como consequência uma atitude dessa. Dar o golpe não é tão difícil, galera. Acredito que não. Basta você ter as Forças Armadas, ou uma parte dela do seu lado, né, e um monte de ambicioso pilantra, oportunista, precisando, né, ter vantagens aí. É o que você enquadra aí, né, dentro das forças policiais de baixa patente. É um cara que foi programado a ser miserável, submisso, né, a ordens, e se aparecer uma oportunidade ele tem que se dar bem. Porque se não se der bem, inclusive, ele é tirado como otário depois. Se dar bem seria o quê? Ficar do lado do golpe. Se aparecer um golpe militar, e você como militar tiver aderido ao golpe, e lutar junto com os caras e der certo, você tá feito na sua vida, cara. Você vai poder fazer o que você quiser, matar, estuprar, roubar, e não vai dar nada. E vai se blindar lá por um bom tempo. Vai se dar bem. O que vai acontecer com o restante da sociedade não é problema seu. Então o Bolsonaro aposta nesses caras. Você vê essa subversão, esses ensaios aí dentro dos estados, das forças policiais. Pessoas simpatizantes ao Bolsonaro. Então você já vê o pessoal assanhado. Olha, tá aí, mano. Se der um golpe, tô junto. Bolsonaro aposta nisso. O que não faz com que o Bolsonaro tenha poder total, já para sustentar um golpe com essas forças policiais locais, é porque elas têm uma estrutura de hierarquia ali, né, que faz com que elas sejam submissas à vontade do governador local. As polícias militares, né, são o exército particular do governador de cada estado. E aí tem toda uma estrutura de hierarquia, né, de oficiais e comando, né, e a própria formação do policial, com toda aquela doutrinação de disciplina, né, de punições rigorosas, de ameaça, né, faz com que o policial sempre respeite as ordens do seu superior. O Bolsonaro está minando essa estrutura, né, derrubando essa questão de respeitar o oficial superior. O Bolsonaro quer que, se o oficial superior, né, não for, digamos que um bolsominion, um adepto da causa, um fanático deles, esse cara deve ser um subversivo de esquerda e não pode ser respeitado, não pode ser, né, tido como comandante, tem que ser tirado da vida local. E, nesse caso, o Bolsonaro está substituindo, digamos, o comando. Ele como um líder supremo. Todo fascista tem essa ideia, líder supremo, inquestionável, absoluto no poder. Voltando aqui ao militar ali, o Pazuello, é a parte perigosa. Quando o Bolsonaro leva o Pazuello para o palanque, né, existem lá as regras que proíbem e até mostram lá quais são as punições para quem se envolver com política. Porque tem uma imagem a ser preservada do exército, para não se envolver exatamente com política, para poder ter ordem, autoridade sobre a massa. Se a massa entender que o exército é só uma massa de manobra, digamos assim, de qualquer um que chega no comando lá, ninguém mais vai respeitar os caras. Ah, você é putinha de presidente, putinha de senador, de deputado. Quem vai respeitar um general desse? Nem os seus próprios soldados vão respeitar. Que soldado que vai respeitar um comandante, né, que recebe uma mala e muda de ideia de um dia para o outro? Que rasga a Constituição, que ataca seu próprio povo seguindo ordens? Ninguém vai respeitar um cara desse. É o que o Bolsonaro quer minar qualquer estrutura de poder, colocando ele, né, à frente de tudo. Então, se você tiver um general, por exemplo, que questiona o Bolsonaro, ele vai lá e exonera o cara, ou desmoraliza o cara, tira ele do comando e coloca outro mais favorável. Foi o que ele fez na substituição do chefe das Forças Armadas e causou a demissão,
né, dos 3 generais que comandavam ali o sistema, né, já como protesto contra essa interferência do Bolsonaro no Exército. Lembra que eu falei que ele precisa dar o golpe para ficar no poder? Ele precisa de forças armadas para ficar no poder. Não precisa ser exatamente de generais. Ele precisa de gente armada para sustentar. Aí já vai para aquela parte prática do golpe. Colocar fuzis e tanques nas ruas. Aí é diferente. Mas é proibido ao general, ou oficial, ou ao soldado mesmo, né, fazer política. Né, ainda mais usando a farda. Então todo mundo esperava que o general Pazuello fosse, né, punido pelo ato. Uma forma de disciplina, de preservar a imagem do Exército. Só que o general Pazuello não foi punido, porque o Bolsonaro não permitiu. Assim que o general Pazuello subiu no palco, fez toda aquela algazarra, aquela farra dele lá, muita gente já protestou contra a atitude do Pazuello. Onde já se viu um general fazendo política. Nem ministro ele é mais do governo. Não tem nem essa justificativa aí. Ah, eu sou ministro, tenho que estar junto com o presidente. Não, está fazendo política. Campanha pelo Bolsonaro. Não pode, é proibido. Tinha que ser punido. Punição administrativa, outra coisa de fato lá. Pelo menos mostrar que, não aceitamos isso. Porque senão o exército perde a moral para comandar os outros. Se um general não dá exemplo, você acha que o soldado aqui, que está doidinho para ver uma oportunidade de virar um golpista, né, e está do lado dos golpistas, de quem vai mandar, quem vai dar as cartas, você acha que ele vai respeitar algum general, algum oficial, algum tenente? Não vai respeitar ninguém, cara. É a chance dele. O que segura um pouco é a disciplina, né, das forças policiais. A questão de estrutura ali, de ordem. Se não tiver mais estrutura, não tiver mais ordem, não tiver mais disciplina, não tiver mais hierarquia, não tiver mais nada, vai virar uma bagunça. Eles vão escolher um que dê algum tipo de vantagem, alguma proposta boa para eles, e pronto, que se dane o povo, que se dane a Constituição, que se dane a lei, vamos que vamos para cima. A gente está com as armas mesmo. Então todo mundo esperava uma punição para o Pazuello nessas circunstâncias. Não pode, é proibido. Primeiro, a atitude do Bolsonaro já foi de provocar essa situação. Não foi sem querer, foi planejado. Segundo, quando publicamente o Exército anunciou que iria punir o Pazuello, pressionado pela imprensa, por autoridades públicas, até por parte da massa que entende do que está acontecendo, né, já fica de olho ali na atitude dos generais, na atitude das Forças Armadas, para ver se vai mesmo, se é tudo isso, se tem honra, se tem respeito de verdade, né, tem uma pressão popular em torno disso. Né, quando ele vai com a ideia de que, olha, não vou punir o Pazuello, ele vai lá e manda primeiro deixar em sigilo o processo contra o Pazuello. Ele falou que não era mais para ter declarações públicas, porque generais se pronunciaram, pressionados, se pronunciaram a favor de uma punição ao Pazuello. É óbvio. Cadeia, exoneração, né, dava baixa dele, sei lá, fazer alguma coisa com ele. Vai para reserva. Não manda mais nada aqui. Fica lá tomando leite condensado, picanha e cerveja que tá bom. Mas não aconteceu isso. Primeiro o Bolsonaro foi lá, interviu no processo, deixando em sigilo. Já não é mais público. Reduz a pressão do povo pela atitude das Forças Armadas. Correto? Logo na sequência, o processo é arquivado. Por vontade do Bolsonaro. Arquiva-se. Chega lá com quem manda no processo, né, o chefe das Forças Armadas indicado pelo Bolsonaro, e fala, arquiva esse processo aí. Ninguém vai punir o Pazuello porra nenhuma. Eu que mando. Criou um racha dentro do Exército. Dentro das Forças Armadas. É isso que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria ver quem está de que lado. Quem está com ele e quem tá contra ele. Quem está contra ele, ele vai destruir a reputação, né, e neutralizar o poder. É fácil. E quem estiver com ele vai dar vantagens e benefícios. Como, por exemplo, pode cometer crimes à vontade e você não vai ser punido. Não vai ser processado, não vai ser condenado, não vai acontecer nada com você. Se estiver comigo, está salvo. É o mesmo sinal que ele passa lá para os soldados de baixa patente. Tanto militares, milicos, como policiais militares aqui. É a mesma ideia, a mesma imagem que ele passa para esses caras. Se você estiver comigo, pode vir que não vai dar nada para você. Excludente de licitude aí caso dê um golpe. Pode matar, roubar, estuprar. Sendo militar do poder, né, da ditadura, não acontece nada com você. Não tem justiça, não tem condenação, não tem nada. E os oportunistas que tem por aí, lógico que não vão querer ficar contra. Vão querer ficar a favor. Né? Tem bem mais vantagens e garantias.
Então, resumindo, o Bolsonaro provocar essa situação de maneira proposital, chamando o Pazuello para criar uma situação onde obrigaria o exército a se manifestar e punir o Pazuello, e depois ele próprio mostrar que tem força suficiente para impedir essa punição que ele mesmo provocou, né, mostra que o Bolsonaro está mandando em uma parte das forças militares. Isso abala a imagem dos militares perante a população. Dentro da própria estrutura fica uma coisa meio esquisita, né? Tipo assim, estamos sob intervenção, isso não pode acontecer. Né? E tem aquela questão também de que, e agora? O que acontece agora, daqui pra frente? Sinais de golpe, cara. Sinais de golpe. Você fica falando, tem regime ditatorial na Venezuela, em Cuba, tem cheio de militares no poder, né? E não é só ter militares no poder, não. É intervir, né, dessa forma como o Bolsonaro está fazendo. Atacando a instituição. Né? Destruindo ali a hierarquia. Né? Inclusive infringindo regras e cometendo crimes no seu processo. A conduta fascista impõe centralização de poder. Não pode ter adversários do poder de um fascista. Não pode ter o STF preservando a Constituição, por exemplo. Quando ele quiser queimar a Constituição, ele pode ter liberdade para isso, mas com o STF não dá. Então você vê o Bolsonaro atacando o STF. Mas tem o Congresso. O Bolsonaro ele precisa ficar sendo fiscalizado pelo poder, né, do povo, que é representado ali pelo Congresso. Uma vez que ele fala que é o líder supremo absoluto, né, ele fala de autoritarismo, né, não pode, ele jamais vai se submeter à fiscalização do povo. É a vontade dele sendo imposta ali. Mesmo que seja força. Então não tem um adversário, não vai ter fiscalização. Não vai ter vontade popular sendo respeitada ali. Vou fazer o que eu bem quiser e ninguém vai me pedir. Então fecha-se o Congresso. Só vai ser juiz do STF ou congressista aqueles que eu quiser. Esse é o líder supremo fascista. E tem outros mecanismos, né, como censura, perseguição da oposição. Tem todo um processo, né, para garantir o golpe. E o Bolsonaro procura, além de dar o golpe, né, estabelecer um regime fascista. Porque é a única forma de garantir que um animal criminoso e perigoso como ele continue no poder, mesmo sendo quem é. Mesmo fazendo o que faz. Mesmo destruindo o país. Então começa a pensar, galera. Começa a pensar sobre isso. Porque a gente pode até discutir aqui o mecanismo de golpe na prática. Como é que ele ia fazer? Decretar uma intervenção? Né? Vamos fazer uma lei marcial? Como que ia dizer? Militares, tanques nas ruas, perseguição da oposição? A primeira coisa que ele ia fazer é censurar a situação ali através da imprensa. Ele ia decretar um golpe e intervir, por exemplo, na internet, nos meios de comunicação como imprensa. Ninguém ia nem saber que foi golpe. A única coisa que você ia ficar sabendo é aquilo que ele quisesse que você soubesse, que você pensasse. Que ele fez como uma ação legítima, por isso que ele sempre tem aquele monte de babaca seguindo ele, que é para simular apoio popular. O Bolsonaro fez em nome do povo. E aí ele faz um pronunciamento nas redes de TV, intervém, né, em toda a rede de comunicação, que vai passar a ser monitorada e fiscalizada por ele, né, com censura prévia, inclusive, e vai perseguir qualquer um que se levante contra ele. Jornalistas, né, influenciadores de massa. Então não venha esperar que após o golpe do Bolsonaro, eu possa vir aqui para vocês e no meu canal fazer um vídeo e falar, Bolsonaro deu um golpe, foi isso, isso e isso. Não vai acontecer, galera. Não vai acontecer. Então, ao Pazuello não ser punido, é um sinal muito grave. Grave que as Forças Armadas estão sob intervenção do Bolsonaro. Um perigoso psicopata fascista. E também é grave porque o próprio exército perde, né, a autoridade perante o povo. Não adianta o exército dizer que foi um recuo estratégico para não criar um confronto com o Bolsonaro nesse momento. Não, isso aí não é questão de recuo estratégico. É submissão pela força. Bolsonaro teve uma queda de braço com o exército e ele vem vencendo. Substituiu toda a cadeia de comando. Agora interferiu, inclusive, na disciplina do próprio exército contra os seus próprios homens. Desmoralizou a cúpula da força militar. E ele está por aí, cara. Livre. Livre para chocar o ovo da serpente.
Que é aquela galera, né, os paramilitares, os milicianos, os próprios militares subversivos que vão se levantar contra o povo a favor do governo de ditadura que vai dar as vantagens que eles precisam. Tá tão ruim que qualquer vantagenzinha tá bom pra mim. Nem que eu tenha que ser um soldado da ditadura. É assim que pensa um militar de baixa patente aqui. Não tá aqui pensando em constituição, em ordem, em população, em democracia, porra nenhuma. Ele vê que o salário dele é ruim, que a vida dele é ruim, que pode melhorar numa circunstância como essa. E o Bolsonaro aposta nisso. Quem não puder ficar com ele, ele vai neutralizar contra ele.